Pois é, aconteceu. Boa noite. É, eu fiquei muito. Não vou dizer o palavrão não, mas fiquei. Porque ela fez uma explicação bem didática, bem direitinho, fiz tudo bem planejadinho. Fiz tudo a explicação e no final, quando eu fui encerrar a gravação, percebi que tinha esquecido de ligar o microfone. Porque eu deixei a câmera desligada, né? Não precisava ter a minha imagem. Aí eu deixei a câmera desligada, no que eu desliguei a câmera, eu também desliguei o microfone. Aí passei a explicar e esqueci. Certo? Pois é. Nós já estamos gravando aqui no caso. Vamos lá que assim, hoje eu tenho que encerrar esse capítulo 8 e fazer o 9, né? Essas partes finais agora eu estou dando uma pincelada, assim, tô fazendo só o que é de mais importante mesmo. Não estou aprofundando não. Se vocês quiserem ver coisa assim mais aprofundada, tem que dar uma olhadinha no. Tem que dar uma olhadinha no. Num livro, né? No material que tem um pouco a mais sobre isso, certo? Só procurar aqui uma coisa que eu vou tentar mostrar hoje. Deixa eu ver se eu me lembro, deixar aqui no jeito. No jeito para que, se der tempo para a gente entrar nisso, a gente já deixar a página aqui no jeito, né? Beleza. Pronto, deixei aqui no jeito, vamos ver se dá certo. É uma coisa que eu quero ver se dá tempo de falar hoje. Tem muita coisa para fazer, mas se não der tempo, que fica faltando um pouquinho, dá para a próxima aula, certo? Na aula passada eu entrei nesse capítulo de análise de investimento e reposição de ativos. Então, na verdade, eu vou falar mais dessa parte de análise de investimento e esses nomes, assim, as principais palavras relacionadas a isso. Não vou falar exatamente dos, dos de todos os tópicos que está lá, porque já aprofunda muito. Então, apenas para dar uma amostra e você ter uma noção de que essas coisas existem e você pode procurar encontrar isso melhor no livro. Nesse mesmo material que estou escrevendo, eu vou depois, quando encerrar a disciplina, eu vou dar uma corrigida nele, os erros, vou aumentar mais algum desses capítulos, coisas que eu não coloquei, que não deu tempo, eu vou adicionar, para deixar essa apostila um pouco mais completa e usar ela novamente no próximo semestre. Eu vou repetir a disciplina de cálculo numérico, né? Eu vou dar ela de novo no próximo semestre. Então, eu vou deixar esse material já pronto para usar novamente. Aí, se vocês quiserem ver alguma coisa sobre esse material, vocês podem procurar esse livro que eu falei, que eu estou basicamente usando ele, né? Então, ele vai ter toda essa parte que eu fiz e a que eu não fiz. Então, em relação aos capítulos, nós vimos todos os capítulos do livro, todos. Então, eu falei da taxa de retorno, que tem uma formulazinha que você pode fazer esse cálculo. Deixei até um exercíciozinho, que era você, através dessas expressões que ele dá, deixando a taxa, você aplicar aí uma forma de isolar o i. Não sei se vocês fizeram, né? Mas eu deixei como uma atividadezinha, vocês, a partir dessas fórmulas, expressões que ele dá com a taxa, você encontrar o i, certo? Falei então da taxa de retorno. Eu não me lembro se eu falei do valor presente líquido. Eu falei disso? Vocês lembram? Alguém lembra se eu falei da taxa do valor presente líquido? É a que tem duas formas de calcular, né? Essa expressão que está aí, né? Essa que tem a identidade aí, você tem
Só um minuto aqui, deixa eu passar pra cá. Falou rapidinho. Minha caneta. Eu acho que eu entrei, Eu não acho sei. que falou, porque se não me engano Falou. tem duas formas. Só um minutinho. A caneta digitalizadora que sumiu. Espera aí, viu? Só um minuto. Cadê a minha caneta digitalizadora? Ah, tá aqui no meu colo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver então até onde eu fui então. Então eu falei, não foi? Até no final eu me lembrei agora. Eu disse que a gente poderia fazer de duas formas que chegaria ao mesmo resultado no seguinte sentido. A gente pegou lá uma taxa, que era de 20%, aí fez uma estimativa do valor de 250 mil, aí teria as potênciazinhas e subtraía do total lá. Aí a gente encontrava ao final um valor aqui, certo? Aí se nós fizéssemos. Não, não, acho que eu não falei, não foi nessa parte aqui não, vocês estão confundindo, foi na outra. De qualquer forma, deixa eu voltar aqui rapidinho, não vai custar nada não. Então, o valor presente líquido, o que é isso? Essa sigla vem do inglês, né? Por isso que não é, a sigla não obedece à ordem do português. Assim como desde a gente estava falando do valor presente, né? Porque o valor presente a gente tem usado assim, mas não é do inglês, né? É. Então, assim, para a análise do fluxo de caixa, o que seria esse valor presente líquido? Como é que se obtém ele? Ele é a diferença entre o valor presente dos benefícios ou pagamentos previstos no caixa, certo? Benefícios ou pagamentos é o que você vai receber, né? E o valor presente do fluxo de caixa inicial, ou seja, o valor do que é presente, né? Presente do fluxo do caixa inicial, ou seja, o valor do investimento, do empréstimo ou do financiamento, certo? E você vai financiar um valor, então o valor presente, você está financiando 30 mil, então esse valor presente é esse, certo? Que é o valor do caixa inicial, e esse valor dos benefícios previstos no fluxo de caixa são os valores que você vai ter lá no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, assim, ou se não for periódico, referente aos meses que ele vai colocar. Aí você vai sempre colocar assim numa conta, uma soma, né? Então, a identidade do cálculo vai ser expressa dessa forma. Nossa, cheio de erros isso aqui. O FC1 sobre 1 mais I, mais o FC2, 1 mais I ao quadrado, até o FCN e 1 mais I elevado a N menos FC, certo? Esse fluxo de caixa aí você vai calcular de acordo com as entradas, essas potências. Então, no geral, você vai ter uma fórmula que vai determinar justamente a soma, certo? Vai determinar a soma desses valores aí, dependendo de como eles estão. Jocel? Tá me ouvindo? Aconteceu alguma coisa? Jocel não tá respondendo. Parou pra mim também. Vixe.
Ele botou no grupo. Problema de internet. Voltou. É que essa internet aqui ela tá oscilando bastante esses dias. Não sei qual o problema. Aqui no prédio vieram fazer uma instalação de uma outra internet, né? Uma concorrente. Eu não sei se tem a ver, né? Se o pessoal tá sabotando essa outra que estão divulgando ali embaixo no prédio, né? Uma outra, estão fazendo um standzinho de venda ali de outra marca. Então, não sei se tem a ver, porque eles colocaram uma fiação dessa outra internet e coincidentemente a nossa, que a gente tem usado, essa daqui, tem ficado um pouco ruim nos últimos dias. Pode ser que seja só imaginação minha, mas coincidiu, né? Pode falar. É o seguinte, já que tu tá falando de valor presente líquido, eu lembrei que na maioria do salário do servidor público, vamos supor, um servidor público recebe um salário de 5 mil, né? Só que ele não vai receber 5 mil porque tem um desconto, né? Porque tem o valor líquido e tem outro nome. Tem um É o desconto, né? bruto. Aí tem uma porcentagem em É, cima, né? É o bruto. exato. Quando você vai fazer qualquer coisa assim que você vai pagar, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, sempre incide alguns gastos, assim, alguns impostos. Então, no caso de valor que você recebe em folha no seu contra-cheque, ele vai designar lá o que é o valor bruto, que é o valor total. Só que daquele valor tem os descontos, né? Se você paga imposto de renda, no caso do servidor público já é descontado direto na folha. Então, tipo assim, ele não vai ter que fazer esse cálculo do imposto, já é descontado. Então, vai lá dizendo o valor total e vai ter os valores do imposto de renda, INSS, às vezes tem a questão de sindicato, tem outras coisas que pode ser descontado direto lá na conta. Então, o líquido é o valor que ele recebe, certo? Então, é o valor já descontado dos impostos e encargos, Entendi. certo? Voltando aqui ao exemplo, se a conexão, caso caia, e eu fico falando sozinho aqui, vocês me alertem pelo WhatsApp, certo? Você estava prestando até essa parte que eu falei aqui. Então tem uma fórmula, né, desse valor que você vai colocar os fluxos aqui sobre o 1 mais i elevado a j menos esse fluxo no momento inicial, que é o valor do começo, né? Suponha que é um financiamento, você põe o valor total aqui e aqui é os somatórios. Que tem esse exemplo que está aqui embaixo, que eu não lembro se foi disso que eu fiz, que eu estou um pouco esquecido do que eu fiz na aula passada. Então, assim, o FC0, ele é o fluxo de caixa verificado no momento zero, ou seja, se você está comprando uma coisa agora, aí aquele valor ali do momento é o que a gente chama do momento zero, é o valor do momento inicial, ele é o fluxo de caixa verificado no momento zero. Ele pode ser um investimento, se você estiver colocando um dinheiro ali no investimento, naquele dia, então foi o valor que você botou para começar. Pode ser um empréstimo. Ah, eu estou indo no banco, estou pegando um dinheiro lá de tantos mil. Então, naquele momento ali, você pegou tantos mil lá e é o seu valor. Pode ser um financiamento, tipo imobiliário ou de imóvel. É o valor que você financiou naquela data, certo? Se você comparar com o IRR, com a taxa de retorno, né, o IRR, que é o que a gente falou na aula passada, que é a taxa interna de retorno, essas fórmulas elas são um pouco parecidas aqui, certo? Só que na taxa interna de retorno, a gente não teve essa comparação com o primeiro, né? Você calculou apenas em cima dos fluxos de caixa. O FC0 aqui, você pegou o valor do fluxo de caixa no momento zero, que no caso é o FC0, ele é dado já com uma soma dos outros. Ali no valor líquido, você vai fazer essas somas, isso aqui vai ter um outro nome, e você vai fazer essas somas e subtrair o FC0. Então, muda um pouco a expressão, né? Você
faz essa diferença. A diferença entre esses valores aí é o que vai dar o seu valor presente líquido. Então, nesse caso aí, o valor presente líquido exige a definição prévia da taxa de desconto. Ou seja, você, para calcular esse valor presente líquido, você precisa saber da taxa de desconto que vai ser empregada na totalização dos fluxos. Porque aí você precisa saber dessa taxa para poder saber o desconto a taxa de desconto que você vai ter para essas datas que vai ter os fluxos. Então, na verdade, esse NPV, ele não identifica diretamente a taxa de rentabilidade, certo? Ou o custo da operação. Então, ao descontar os fluxos de entrada e saída de caixa por uma taxa de desconto mínima aceitável, esse fluxo esse valor presente líquido, na verdade, ele estuda, na verdade, a forma de você em última análise, como ele diz aqui, né, assim, em última análise, o que você obteria com isso era o resultado econômico da alternativa financeira expressa em moeda atualizada. O que significa isso? Então, ele faz um comparativo aí, né, de o que é o seu débito no dia do momento inicial com os valores de fluxo de caixa que vão ter nos meses seguintes. Exemplo, né? Vamos colocar aqui um exemplo, que no exemplo sempre fica mais claro. Vamos supor que você tem uma empresa que fazer um investimento de 750 mil, que esperam-se benefícios anuais no caixa de 250 mil a 750 mil. De 250 mil no primeiro ano, 320 mil no segundo, 380 mil no terceiro e 280 mil no quarto. Então, admita que essa empresa tenha definido que em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento. Ou seja, suponha que ele tenha colocado aí uma taxa de 20% de desconto a ser aplicado nos fluxos. O que quer dizer isso? Que ele pode ter em cima desse valor um desconto, né, de até 20%. Se ele colocou essa taxa de 20%, então ele coloca os valores previstos, então é um pagamento de 250, outro de 320, outro de 380 e o último de 280. Tudo aqui ao ano. Então vai ficar 1,20, 1,20 ao quadrado, 1,20 ao cubo, 1,20 ao quarto. Só que nesse método aqui você tem o somatório, né, dos FCI sobre 1 mais I elevado a J, onde J vai de 1 a 1T aí, menos o FC0. O FC0 é o valor total, então é de 750 mil. Então, com essa conta aqui prevista, né, com esses 20% de desconto, quando você dividir esses e fazer o somatório e tirar o valor presente lá do começo, ele ainda tem um valor líquido de 35.493,82. Então, não sei se vocês perceberam, essa expressão ela vai calcular um valor líquido, ou seja, um lucro estimado para um certo. Qual seria a palavra melhor para usar aqui? De um certo investimento ou de um certo ativo que prevê fluxos ao longo do tempo. Então, tipo assim, ele vai colocar esses 150 mil. Opa, isso pode ser pensado como um investimento. Você vai colocar um investimento, ou ele vai colocar ou ele vai fazer um empréstimo, se é de uma empresa a outras empresas, ou a um setor, ou a um banco, coisa do tipo, e prever esses recebimentos. Essa taxa de desconto que ele coloca é em relação a essas entradas, que pode ter esse desconto baseado em antecipação, coisas do tipo. Então, com essa taxa de 20%, que pode ser até menor, né, faz com que ele possa fazer uma previsão de quanto vai ser seu lucro em cima desses descontos. Aí, com isso, aí ele teve um lucro líquido presente de R$ 35.493,82, certo? Preste atenção que ele faz aqui uma observação, que é o seguinte, ó. Nesse caso, mesmo descontando os fluxos de caixa pela taxa de 20% ao ano, certo? Que foi definido previamente, então você precisa saber de quanto seria esse desconto. Esse fluxo aí, esse valor presente líquido, ele é superior a zero, ou seja, ele deu um valor positivo.
indicando que a alternativa de investimento oferece uma taxa de rentabilidade anual superior aos 20%. Perceba que se ele tivesse, como deu positivo, então quer dizer que essa taxa de 20% que ele colocou ao ano ainda deixou ele ter lucro. Então quer dizer que esse investimento tem uma rentabilidade acima de 20%. Porque se fosse abaixo, ele ficaria no negativo, certo? Então nessa situação, ele está tendo aí um investimento que é atraente, indicando então uma aceitação econômica. Então se ele for ter esse empréstimo, se ele for fazer esse empréstimo, assim, se ele for emprestar a outra pessoa, ele não é pegando, ele está emprestando, ou então ele está investindo em algo. Então seria um investimento que ele vai ter um lucro aí, mesmo colocando essa taxa de desconto de 20% ao, ao, ao ano. Se for uma taxa menor, o lucro vai ser maior ainda, né? Por exemplo, vamos supor agora que ele coloca uma taxa de 30% nesse mesmo exemplo. Então a conta é a mesma. 250 mil, 320, 380, 280. Só que agora é 1,3, 30. 1,30 ao quadrado, 1,30 ao cubo, 1,30 ao quarto. Então soma aqui desses valores e subtrai os 750 mil. Mesma coisa do outro, fizemos o mesmo. A diferença é que agora, com essa taxa, ele vai ter agora um prejuízo. Ou seja, se ele tiver prevendo um desconto de 30% ao ano, então esse investimento aí já passa a ser ruim. Ele vai ter um prejuízo. Percebem? Sim, sim. Beleza. Para encerrar, eu vou falar só o que é índice de lucratividade e taxa de rentabilidade. Lembrando que essa parte aqui, esse final aqui, esse capítulo 8, eu estou dando ele mais como a título de informação. Não vou cobrar muito, não vou cobrar nada sobre isso, não. É apenas para cumprir, porque ele é uma espécie de aplicação. Do capítulo 6 para cá, tudo é fluxo de caixa. Tudo é fluxo de caixa. Então, são exemplos de onde você usa o fluxo de caixa. São formas de você perceber aí como é que está sendo usado esse fluxo de caixa. Aí ele vai ser usado dessa forma, certo? Bem, vamos aqui. Você tem dois termos aí, né? Que são índice de lucratividade e a taxa de rentabilidade. Os métodos de análise de investimento, assim, você vai ter métodos que vai fazer a análise do investimento. O que é a análise do investimento? É você procurar saber se aquele investimento é rentável ou não, se ele é bom, se ele é ruim, se você pode comparar com outro e ver qual é o melhor. Análise de investimento é isso. É você analisar uma situação financeira para decidir ali qual é a sua decisão que você vai ter em relação a um produto, certo? Então, eles consideram também a metodologia do fluxo de caixa descontado, certo? Se vocês forem se aprofundar um pouco sobre esse assunto, o fluxo de caixa descontado é uma palavra que aparece muito no mercado financeiro. Se vocês forem, é claro, eu vou falar de algo aqui, obviamente pode fugir um pouco do que vocês esperem, mas, por exemplo, se você for investir na bolsa de valores e for investir em ações, por exemplo, aí você vai ter que escolher as ações de quais empresas você quer comprar, certo? Então, se você vai escolher as ações das empresas que você quer comprar, você precisa ter uma noção, né, se aquela empresa é lucrativa ou não. Qual é a previsibilidade dela ter um crescimento, se ela vai ter lucro, se ela vai distribuir dividendos, né, se suas ações vão aumentar, se a ação dela vai cair. Então, tem toda essa questão. Aí no mercado financeiro existe uma coisa chamada valuation. Valuation que vem de avaliação, que é valorização daquele ativo. Então, esse valuation é uma forma de você determinar o preço justo de uma ação, certo? Você quer saber se aquela ação está cara ou se ela está barata. Exemplo, vou dar um exemplo. Recentemente, as ações da Vale, elas que estavam acima de R$ 100, 108, 100 e poucos reais,
caiu para 70 e poucos reais. Então, as ações da Vale, há cerca de 2 anos, elas estavam em torno de 40 reais, 40, 45 reais. Elas subiram para 50, 60, 70, 80, 90, 100, 108, 110. Aí tem gente que achava que ela ia chegar em 150. Aí teve um momento que ela deu essa queda, aí ela distribuiu dividendos, pagou aos acionistas, teve esse negócio todo. Aí no meio dessa movimentação toda, os analistas eles precisam fazer esse valuation para saber se a ação está cara ou se está barata. Aí existem vários métodos de se fazer isso. Ele vai usar um método para saber se aquela ação está num preço que está muito caro, ou seja, se você for pagar por aquele valor ali, talvez não seja, não seja rentável para você, não seja vantajoso, ou se ela está barata, se ela está abaixo do preço. Aí para isso, eles fazem um dos métodos de avaliação, chama isso de metodologia do fluxo de caixa descontado. Ele vai calcular, né, baseado no relatório da empresa, né, o quanto da empresa lucrou, os lucros da empresa, foi o fluxo de caixa daquela empresa em determinado momento, e baseado nisso ele vai fazer um cálculo e determinar qual o preço de cada ação. Aí ele sabe se aquela ação está cara, se está barata, se está no preço justo, que eles chamam, ou não. Então, esse método de fluxo de caixa descontado, ele é muito usado. Ele é muito usado, assim, no mercado financeiro, certo? Então, se um dia vocês forem ler alguma coisa a respeito disso, vocês vão ver esse método. Se você jogar na internet, assim, você vai ver que existe muito material sobre isso e dentro do método de fluxo de caixa descontado, você vai encontrar várias formas de se fazer isso. Certo? Aí, o que nós fazemos aqui é apenas introduzir essa linguagem. Não estamos aqui nos preocupando como se faz isso, certo? É mais curiosidade mesmo, certo? Então, assim, o índice de lucratividade, esse IL, ele é medido pela relação entre o valor, por exemplo, do fluxo de caixa, de entrada de caixa e os de saída. Então, ó, esse IL, esse índice de relação... A minha caneta está... Deixa eu voltar aqui. Esse índice de lucratividade, então, ele é medido, mas é como se fosse uma média. É a relação entre o valor do fluxo de entrada, né? Fluxo de entrada e de saída. Numa empresa, o que seria isso? O fluxo de entrada é o lucro que ele está tendo, né? Com a venda, com o dinheiro que foi ganho, né? O retorno financeiro. Já o de saída pode ser as despesas, indenizações, custos que são colocados, a empresa vai ter que pagar, né? Você falou. Então, esse índice, se sai mais do que entra, você obviamente imagina que isso aqui vai diminuir, né? Esse índice aqui, ele tende a ser bem pequeno se o de baixo for grande. Quanto maior ele gasta, mais ele gastar e menos entra, isso aqui vai diminuir muito. E o contrário, se entra muito fluxo e sai pouco, ou seja, gasta pouco, então isso aqui vai ser muito maior, certo? Se só fazer uma conta, né? O A sobre B, ele é menor do que 1 sempre que o A for menor que B. Então, esse fluxo de entrada for menor que o fluxo de saída, então isso aí vai ser pequeno. Então, a lucratividade não é boa, certo? Então, basicamente, isso é o básico, certo? É só para você se ter uma ideia de se isso é bom ou não. Vamos ver esse exemplo. Ó. Uma empresa ela está avaliando o investimento em sua nova unidade de negócios. Imaginei uma empresa grande, ela está pensando em adquirir uma nova unidade. Para isso, ela precisa investir um momento zero, ou seja, hoje ela precisaria investir R$ 1 milhão. Só que ele prevê os seguintes fluxos de caixa no final dos próximos 4 anos. Ela faz uma previsibilidade lá nas suas contas e acha que nos 4 primeiros anos ela vai receber o seguinte: 150 mil, 200 mil, 900 mil e 1.100.000, ou seja, para cada ano. No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Podemos calcular o valor presente dos benefícios do caixa do investimento para a taxa de atratividade de 20% ao ano da seguinte forma. Então, aqui é uma conta bem semelhante àquela que a gente fez lá. Então, ele vai olhar aqui um valor presente, né? Ele vai olhar para as entradas, assim, ele vai fazer uma estimativa, né? Prevendo uma lucratividade de 20% ao ano.
Aí o que é que ele fez? Pegou os valores, 150 mil, 200 mil, 900 mil, 1 milhão e 100 mil, sobre 1,20 elevado ao quadrado, a 1 ao quadrado, ao cubo e a quarta, que são para cada ano. Então, no final, ele obteve o valor de 1.315.262. Sendo que 1 milhão, né, é o valor que ele prevê de desembolso para essa unidade, para o investimento. Então, o índice de lucratividade, como eu acabei de falar, então, é o fluxo de entrada, certo? Com o de saída, ou seja, ele vai gastar esse 1 milhão hoje, ele vai gastar esse aqui, e nos próximos 4 anos o retorno será de 1.315.200,62. Então, se você dividir, ó, no caso, o de cima está maior que o de baixo. Então, deu uma taxa de um índice de lucratividade de 1,315, ou seja, deu acima de 1. Ou seja, significa que para cada R$ 1 aplicado, certo? 1,315 centavos ele tem de retorno. 32 centavos. É? Então, quando o índice de lucratividade apresenta um valor maior que 1, indica uma atratividade econômica, ou seja, ele vai ter um lucro, porque ele vai ele vai compensar o que ele gastou, porque ele vai ter um lucro acima disso. Então, o valor presente das entradas é superior ao dos desembolsos, certo? Logo, ele vai ter um MPV positivo, ou seja, um fluxo de um valor presente líquido positivo. Se for o contrário, né, vamos supor que você fez a conta aí e deu menor do que 1, deu 0, alguma coisa. Então, ele indica um desinteresse econômico pela essa alternativa. Ou seja, ele não vai ter vantagem de colocar, porque ele não teria uma vantagem em cima desse investimento, porque ele não recuperaria, certo? Dentro daquele prazo. Certo? A taxa de rentabilidade, embora ele use aqui essa TR, cuidado para não confundir com a taxa referencial, né, que é a taxa de juros. Então, é só uma questão de notação. Por outro lado, ela considera o quê? Ela considera a relação entre o valor presente e o desembolso de capital. Ou seja, a partir da taxa de atratividade. O valor presente dos desembolsos de capital. Nesse exemplo, no caso aqui, suponha uma taxa de rentabilidade de investimento que chega a 31,52%. Então, nesse caso aqui, a gente viu que foi 1 milhão que ele desembolsou, né? E no final, ele recebeu 1.315.200,62, né? Essa conta que a gente acabou de fazer, né? Essa conta aqui. Então, a taxa de rentabilidade, ele faz o seguinte, ele pega justamente a diferença, né? Esse aqui foi o maior, né? Ele subtraiu esse menos esse, então fica os 315.200,62 sobre o desembolso de capital, ou seja, o que ele gastou. Então ele volta o valor presente líquido porque ele está descontando, né? Dos 1.315.262 o valor dos 1 milhão investido. E quando você divide um por outro, divide esse por esse, dá 31,52%. Então, esses dois métodos eles são bem próximos, ou seja, eles são métodos que vai promover as mesmas decisões. Nesse caso aqui, ele vê que uma taxa de rentabilidade de 31,52% em relação ao que ele investiu. Certo? Então, ele prevê que é um investimento que é rentável. Então, os dois servem para esse modelo. Então, é para fazer uma avaliação do investimento. Certo? Aí, com isso eu vou encerrar essa sessão aqui, lembrando que eu fiz bem pouco mesmo desse capítulo. Se vocês adquirirem esse livro ou forem procurar no livro, vocês vão ver que eu só rabisquei as principais informações, porque para cada uma dessas coisas que tem aí, ele desenvolve bem mais coisas, certo? Mas a gente não precisava se aprofundar tanto nisso não, certo? Eu vou falar agora do sistema de amortização. Esse aqui é um exemplo bem legal, é um capítulo bem legal, porque, como eu falei, você pode encontrar várias formas de ver isso aqui, né, de aplicar isso aqui na prática, fazendo
Porque, assim, todo mundo aqui, em algum momento, pode fazer um financiamento ou conhece alguém que já fez, certo? Você pode ter feito um financiamento, ou seus pais, ou alguém da sua família, né? Ou até mesmo você vai fazer um dia um financiamento e em algum momento você pode precisar utilizar um pouco desse conhecimento para entender o que é essas amortizações aí, o que são esses sistemas de amortização. Então, é um conhecimento prático bem real. Daqui a pouco, quando eu estiver mais adiantado na frente do capítulo, nós vamos entrar aqui numa página de um banco e vamos fazer uma simulação, tá bom? Como se a gente fosse financiar um imóvel. Fiquem aí. Vamos lá. Primeiro vamos entender as palavras, né? Você está vendo eu falar de amortização, mas o que significa amortizar? Significa liquidar uma dívida mediante pagamentos periódicos sucessivos. Então, basicamente é isso. Amortizar é você pagar uma dívida em que você vai pagar valores sucessivos e periódicos. Ou seja, é simplesmente o valor que está sendo pago, certo? Na linguagem financeira é isso, uma coisa que você já sabe disso, é pagar uma dívida de forma periódica e sucessiva, certo? Só que existem várias formas de se fazer isso. Então, essas formas de se fazer essa amortização, a gente chama de sistemas de amortização. Então, assim, eles são desenvolvidos basicamente para operações de empréstimo e financiamento de longo prazo. Ou seja, no real, na vida real, essas operações que envolvem amortização, elas são sempre para longo prazo. E, na boa parte das vezes, longo prazo mesmo. De 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Certo? Se for uma casa, é muito comum você financiar em 30 anos. Então, 360, né? 360 prestações, envolvendo desembolsos periódicos do principal e encargos financeiros. O principal, que a gente chama, é o capital, né? É o valor a ser financiado, o valor a ser negociado. Certo? E os encargos financeiros é o que vai dar lucratividade para o banco, para a instituição financeira que está fornecendo o empréstimo. Né? Então, vamos lá. Existem diversas maneiras de se amortizar uma dívida, certo? Devendo as condições de cada operação estarem estabelecidas em contrato. Então, quando você vai fazer um contrato no banco, a forma que vai ser amortizada, ela vai estar lá no contrato explicando e dizendo como é que vai ser feito. E tem que estar em comum acordo entre o credor, que no mercado é chamada de mutuante, ou seja, o banco, por exemplo, ele é o credor, que eles chamam de mutuante, e o devedor, que é o mutuário, ou seja, você que está lá pegando o dinheiro, financiando lá o imóvel, a casa, certo? Aí uma característica fundamental desse sistema de amortização é que a utilização exclusiva de juros compostos, ou seja, não existe juros simples em sistemas de amortização. É sempre juros compostos, sempre, certo? Incidindo sempre os juros exclusivamente sobre o saldo devedor. Tipo assim, outra característica é isso. Sempre que você tem um valor maior e vai amortizando, os juros é sempre calculado no valor que está faltando pagar. Se a dívida é de 30 mil, você pagou a primeira de 1.000, os juros calculados em diante são feitos em cima do que resta. Você pagou 1.000, ficou 29 mil, então vai fazendo assim. Então, os juros é calculado sempre em cima do saldo devedor, certo? Apurado em período imediatamente anterior. Aí, os sistemas de amortização de empréstimos e financiamento, eles tratam basicamente da forma pela qual o principal, ou seja, o valor, o capital que está negociado, e os encargos financeiros são restituídos ao credor do capital. Ou seja, basicamente a forma como que assim, o sistema de amortização, basicamente ele vai ser isso, como é que esses juros vai ser pago. É porque o banco vai emprestar esse dinheiro, você vai fazer esse pagamento, então basicamente ele vai servir como uma explicação para dizer qual vai ser a forma que você vai estar pagando os juros para o banco. Então é importante definir os termos que a gente precisa utilizar aqui. Eu vou definir rapidamente para a gente passar para as tabelas. Os encargos, que a gente chama de despesas, né? Encargos financeiros. O que é isso? São os juros da operação, né? Que se caracteriza pelo custo para o devedor.
e retorno para o credor. Se o banco vai te emprestar um dinheiro para financiar uma casa, você vai ter custos, que esses custos são o lucro do banco, certo? Então, esses encargos, eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Pré-fixado e pós-fixado, o nome já está dizendo, né? O pré-fixado já é bem determinado, essas modalidades, né? Porque é o que a gente chama de a correção, a indexação da dívida em função de uma expectativa. Ou seja, se você tem uma dívida e você já tem uma expectativa em relação aos valores de juros e tudo, você chama isso de uma pré-fixação. Então, o juros já é pré-determinado. Ou então verificação posterior. Então, quando você faz uma espécie de financiamento ou alguma coisa onde os juros depende, por exemplo, da economia ou da taxa, como uma taxa Selic, coisas mais ou menos assim. Amortização. Eu já falei, amortização é o pagamento do principal, que é efetuado geralmente mediante parcelas periódicas. Normalmente são mensais, são trimestrais, podem ser bimestrais, semestrais, assim vai. Alguns tipos de empréstimos eles permitem que o capital emprestado seja amortizado por um meio de pagamento único, ao final do período. É período. Rapaz, tá cheio de erro. Período. Só que não é muito comum. Nós vamos ver aqui já já que eu vou falar só de dois tipos de amortização, embora existam mais outros dois, que eu não vou falar, né? Se tivesse mais aulas, eu até poderia falar, mas acho que não tem muita necessidade, porque eu vou falar dos dois, principalmente que são usados aqui. São os que você vai encontrar nas instituições aqui do Brasil. O saldo devedor. O que é o saldo devedor? Ele é o valor principal da dívida em determinado momento, após a dedução do valor já pago. É aquilo que eu falei. Suponha que você pagou um carro de 30 mil, começou a pagar na primeira parcela de 1.000, então o seu saldo devedor no próximo mês já não é o mesmo. Aí você paga na segunda parcela, o seu saldo devedor na terceira já não é o mesmo. De quanto mais você vai passando o tempo, o seu saldo devedor vai diminuindo. Você está pagando mais, então o saldo devedor vai diminuindo. A prestação, todo mundo já sabe o que é isso. Ele é o valor da amortização, ou seja, aquele valor que é descontado todo mês, descontado no sentido assim, que você está pagando somado aos encargos. Então é a soma dessas duas coisas, e da prestação. E a carência, você já viu no capítulo anterior, é quando você tem um período, né, de diferimento, que a gente chama, ou seja, onde você dá um prazo para a pessoa começar a pagar. Então, aquele período onde fica o contrato e onde começa a você fazer o primeiro pagamento. Então, esse é a carência, é quando a pessoa vai começar a pagar, né? Eu vou falar basicamente só de dois. O primeiro, que é o mais comum, é o sistema de amortização constante. Isso é muito comum, né? O sistema de amortização constante, ou conhecido como SAC, o nome já está dizendo. A amortização, ou seja, o valor a ser descontado, ou seja, o valor que você paga todo mês, é o mesmo, ele é constante, certo? Então, você já sabe o quanto vai diminuir em todo o prazo da operação. O valor da amortização é facilmente obtido mediante a divisão do capital emprestado pelo número de prestações. Por exemplo, se você pegou 30 mil, você vai pagar em 60. Opa, 60 prestações. Então você vai cortar aqui. 30 dividido por 6 é 5. Tem esses dois zeros aqui, né? Você vai pagar 500 amortizações. Aí você vai dizer, não, então quer dizer que é isso a parcela? Quem está atento aí já sabe qual é a resposta. Vocês sabem? É 500 a parcela? Só vou pegar vocês, ver se estão dormindo ou se estão Ela assistindo. tem algo mais. Ela tem algo mais.
a gente viu nesse instante, né, que a prestação é o valor da amortização mais os encargos. Obviamente que não é só amortização, porque você não vai pagar só 500, senão você não estaria pagando juros nenhum, não é isso? Então, só para você entender, a amortização é o que todo mês já vai ser igual. Então, você vai pagar isso aí, mais os encargos. Aí é onde entra, né? Na amortização constante, então quer dizer que já tem esses 500 todo mês, mais os encargos, certo? Aí no saque, o que vocês vão perceber é isso, que o saque, o juros é maior no começo. Você começa pagando os encargos maiores logo no começo. E com o tempo, os encargos vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo, até que lá no final ele está basicamente em zero. Aí a ideia é que no final você pague só a amortização. Não sei se vocês já viram, conhece alguém conhecer aqui, se alguém já tiver visto, já passou, já conhece alguém, já viu essa situação, pode relatar aí, pode dizer aí, dar o seu testemunho e dizer se já viu esse exemplo. Você financia uma casa, aí você escolhe esse saque, de modo que você começa pagando a prestação maior, e com o tempo aquela prestação vai diminuindo. Todo mês vai diminuindo um pouquinho. Todo mês vai diminuindo um pouquinho. De tal forma que se você fez em 30 anos, a ideia é que em 30 anos você esteja pagando bem pouco. Suponha que você simulou aí uma conta que você paga 2.000 de financiamento imobiliário todo mês da casa. Aí no começo, suponha que é R$ 500 da amortização e 1.500 é só de juros. Aí daqui a uns 30 anos, lá no final, não tem mais esses 1.500 de juros, porque ao longo do tempo ele foi diminuindo os juros, foi diminuindo, 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 até que lá no final você está pagando 510, 520, porque é 500 de amortização, mais R$ 10, mais 15 de juros. Então, normalmente, a sistema de amortização constante acontece isso, certo? Então, vamos já ver os exemplos. Só que esses exemplos que eu vou dar, eu não vou colocar assim mensal, porque para eu fazer o financiamento de uma casa imobiliária, normalmente é por longo prazo. São 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos. Aí as tabelas iam ficar muito grandes, e muito grandes, iam dar páginas de tabela. Aí para ficar mais didático, tanto no livro quanto eu, aqui a gente vai fazer simulando assim, do mesmo jeito, só que a gente vai colocar em pouco tempo e com pagamentos semestrais, para poder a tabela ficar menor. Mas funciona igual se fizesse por meses. A única diferença é fazendo mês a mês, a tabela vai ficar bem gigante, certo? Vamos supor aqui esse exemplo. Esse exemplo vai servir para o capítulo todo, certo? Esse exemplo vai ser usado no capítulo todo. Vamos pegar aqui um empréstimo de 100 mil, certo? Que vai ser pago em 5 anos. Você pode pensar que seja uma casa, ou até mesmo uma dívida mesmo, pagando, que pega para pagar assim com esse sistema. Ele vai ser pago em 10 prestações mensais, certo? Aí, desconsiderando inicialmente a existência de um prazo de carência, ou seja, não vai ter carência, podemos elaborar a seguinte planilha. Por exemplo, você foi no banco hoje, pegou esses 100 mil, ou comprou essa casa por 100 mil hoje, certo? Aí o período combinado, no caso aqui, esse período está em semestres, viu? Mas poderia ser em mês. Então, você pega hoje, se fosse uma casa, então no próximo mês, no primeiro mês, você já ia ter um valor a pagar, uma prestação a pagar. Aí, como é que é feito isso? Vamos lá. Então, no caso, a amortização vai ser constante, porque o sistema que a pessoa escolheu foi o saque. Então, você vai dividir os 100 mil, que é o valor do capital, pela quantidade de prestações, são 10. Então, dá 10 mil. Então, a amortização constante. Então, está aqui a coluna de amortização, perceba que é a mesma, da primeira até a 10ª prestação. São todas iguais. O saldo devedor vai ficar como? Então, daqui a um mês, você vai ter que pagar uma primeira prestação. Então, você já sabe que o saldo devedor vai ser 100 menos a amortização. Menos a amortização, é para não confundir. Ó. O saldo devedor, nesse caso aí, é o principal menos a amortização. Então, o saldo devedor é 90 mil. A pessoa nessa primeira parcela vai pagar a amortização, que eu falei agora há pouco, que você não paga só a amortização, você paga os juros. E os juros de 14.017,50 centavos.
Somando as duas, dá uma prestação de R$ 24.017,50. Então, a prestação aí, ela é a amortização mais juros, certo? Então, veja só, o saque e o outro sistema que nós vamos falar, basicamente vai mudar aqui, vai mudar nessas duas colunas. É aqui que ele vai incidir, porque a amortização constante é sempre igual e os juros não. Foi aquilo que eu acabei de falar. Perceba que os juros ele paga bem maior na primeira, tá vendo? Olha os juros na primeira e olha os juros na última. Então, É uma diferença grande. os juros vai diminuindo. Então, isso aí acontece numa casa. Se você financiar uma casa, hoje, pelo sistema saque, certo? Eu vi agora que o Júlio escreveu, porque eu não escutei o barulhinho da escrita. Quando você financia uma casa, no começo você paga muito mais juros do que, do que o valor da em cima da prestação. Aí eu vou já falar de outra coisa importante, que é a amortização da dívida, certo? Embora eu não escrevi aí, se você quiser pagar menos juros, o que é que vale a pena? Você diminuir a sua dívida se você tiver dinheiro extra. Eu vou já falar sobre isso. Deixa eu ler aqui o que o Júlio escreveu. Uma amiga minha comprou uma casa com financiamento, aí por mês ela paga o valor mensal e acrescenta mais uma quantia para pagar apenas o valor da casa sem as taxas. Aí com isso ela vai diminuindo a quantidade de parcelas. Exatamente, isso aí é o que a gente chama de amortização da dívida, certo? A amortização da dívida, eu fiz isso também, assim, comprei uma casa, escolhi esse modelo de financiamento. O que é que acontece? Você pode chegar e também olhar quanto é que está seu saldo devedor. Seu saldo devedor está em 100, 150 mil, por exemplo. Aí você pode pegar, dar uma parte de dinheiro, se você tiver, para abater no seu saldo devedor. Porque quando você abate o seu saldo devedor, os juros é calculado em cima do saldo devedor. Logo, seu saldo devedor diminui. Se você tiver uma grana extra, você joga lá no banco e ele desconta do seu saldo devedor. Se o seu saldo devedor é menor, os juros calculados em cima dele vai dar um valor menor na parcela. Então é uma forma de você pagar aquele valor mais rápido, né? Se você dá uma parcela maior e divide. Aí você pode escolher entre diminuir o valor das parcelas ou a quantidade de parcelas. Você pode escolher em qualquer um dos dois. Mas em qualquer um dos dois que você escolher, ele abate nos juros e diminui os juros também. Então, uma pessoa que comprou uma casa e de repente tem um dinheiro extra e ele quer diminuir o pagamento daquela casa, ele pode colocar aquele dinheiro extra lá na casa que ele vai diminuir o valor final da casa, ele vai pagar menos no final, porque ele vai estar pagando menos juros. Ele pode fazer isso escolhendo pagar menos em parcela ou então menos quantidade de parcelas. Muita gente escolhe a quantidade de parcelas para terminar o financiamento logo. Outros já escolhem o valor total para diminuir as prestações, porque ele vai imaginar que quanto menos prestação menor, mais fácil fica dele pagar. Então, vai da escolha individual de cada um. Nesse caso aqui, só para entender o resto da conta. Então, perceba. Então, na primeira amortização, 10 mil. Então, veja que no próximo mês, o saldo devedor é sempre subtraído pela amortização. Então, no segundo mês, é 80 mil. Então, essa prestação aqui vai ser de 22.017,50. Só que esses juros aqui, ele foi calculado em cima do último saldo devedor. Qual foi o saldo devedor anterior? Foi esse, o de 90 mil. Certo? Aí, essa coisa que eu acabei de falar é isso. Suponha que lá pelo meio a pessoa resolveu dar uma parcela extra, aqui entre a quarta e a quinta. Ele deu um valor lá de 80 mil. Ele pagou. Não, a dívida era 100 mil, então é demais. Vamos supor que ele deu 15 mil. Quando ele deu esses 15 mil aqui, então no mês 5, o saldo devedor não é mais contado como 50. Seria os 60 mil menos os 15 mil. Então seria 45 mil, certo? Então 60 menos 15 mil, e menos amortização.
que já tinha lá de 10 mil. Então, cai para 35 mil. Então, bem aqui, por ele ter dado um valor, então na quinta parcela, a prestação seria calculada em cima do saldo devedor desse momento, do momento que ele diminuiu a dívida. Consequentemente, a parcela referente a essa linha aqui também iria diminuir. Não iria ser mais esse valor todo. Certo? Então, vocês entenderam? Esse sistema de amortização da dívida é diferente de você dizer o sistema de amortização constante. O sistema de amortização constante é para dizer que tem um valor diminuindo constantemente até o final. Quando você diz amortização da dívida, é que você está pagando um valor extra para diminuir seu saldo devedor. Certo? Embora você use o mesmo nome, amortização, porque amortizar é sempre a palavra que a gente usa para diminuir uma conta, certo? Então, comentários aí. O saque, então, ele determina a restituição do capital, ou seja, o valor emprestado, o principal, seja efetuado em parcelas iguais. Assim, o valor de cada amortização constante, devido à semestralidade, a ser semestralmente é calculado pelo simples divisão entre o principal e o número fixado de prestações. Ou seja, a amortização é aquilo que eu já tinha comentado. É o valor do empréstimo sobre o valor das prestações. Eu já sabia disso. Era 10 mil, certo? O pagamento desses valores, eles determinam, como é natural, decréscimos iguais e constantes no saldo devedor. Você viu que começou a dívida de 100 mil, caiu para 90 mil, depois caiu para 80 mil e assim vai, certo? Então, baseado no que você tem de amortização, você vai saber já quanto vai cair em todo mês. Só que para o cálculo dos juros, ele trabalhou aqui, como é mais comum nessas operações, de crédito de médio e longo prazo, a taxa de juros composta. Assim, se você contrata uma taxa nominal de 30% ao ano, né, conforme no exemplo, a taxa semestral, ou seja, essa prestação aí foi semestral. Se por acaso fosse feito mensal, suponha que seu financiamento foi mensal, aí você teria que saber quanto é que você está pagando por mês no seu financiamento. Normalmente, quando você contrata esses financiamentos, né, de casa e tal, a taxa que ele coloca lá no contrato é sempre anual. Mas se você quiser saber mensal, aí você já sabe, né, como é que faz essa conta, né? Então, calejados, né? Aqui a taxa, você tirar a raiz em relação, no caso é semestral, o ano tem 2, então aqui é 2 mesmo. Por isso que colocou quadrado. 1 mais a taxa, que é de 30%, né, menos 1 de fora. Então, ele consegue aqui uma taxa de 14,0175% ao semestre, porque ele fez um financiamento que é pago apenas semestralmente. Nos exemplos do financiamento de carro, financiamento de imóvel, normalmente essa conta é feita semestral, mensal. Os juros, quanto erro, por incidirem sobre o saldo devedor, ou seja, como eu falei, você calcula sempre em cima do saldo devedor. Então, eles apresentam valores aritmeticamente decrescentes, né? Eles vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo. A gente viu lá na tabela, né? Os juros no primeiro era 14 mil e tanto, na última era mil e alguma coisa. Somando-se a cada período o valor da amortização do principal com os respectivos encargos financeiros, você sabe que tem a prestação. Ou seja, a prestação a gente viu lá que era o cálculo da amortização mais os juros do mês correspondente. No caso aqui do semestre. Aí daria a parcela, que foi a primeira, por exemplo. O segundo, você já teve 10 mil mais uma parcela menor, que caiu aqui num valor menor. Certo? Aí uma pergunta pode ter ficado aí na cabeça de vocês. Você falou como calcular a amortização, mas e as outras coisas? Como é que se calcula? Você pode estar aí se perguntando. Como é que se encontra, por exemplo, as parcelas, a prestação? Como é que se encontra a forma, como é que você faz para encontrar os juros? Como é que é feita essa conta? Então, essa seçãozinha aqui é sobre isso. É sobre como a gente faz essa conta. Amortização, já falei. É o preço da coisa dividido pela quantidade de parcela, de prestações. É o valor do financiamento sobre a quantidade de prestações. Então, essas são sempre iguais. Então, você divide o PV, né, sobre N. Então, a amortização do mês 1 é igual ao do mês 2, do 3, do N.
Eu coloco N mês, mas lembrando, tem que olhar qual é o seu período. Pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser trimestral, semestral, nesse caso aqui é semestral, certo? Então, o seu valor do bem, no caso aqui, é a soma de todas as amortizações. Óbvio, é só você multiplicar N por uma delas. Então, se você somar todas as amortizações, vai dar o valor total. Lá a gente viu que 100 mil dividido por 10 deu 10 mil. Então, 10 mil vezes 10, 100 mil. Então, o saldo devedor, ele é decrescente, né? Aquilo que a gente viu, porque você vai ter sempre o PV sobre N. Então, o PV sobre N da amortização. Então, quer dizer que sempre você vai pegar o quê? Você vai pegar o principal menos a amortização. 1. Aí pega esse resultado aqui, menos a amortização 2. Esse resultado, menos a amortização 3. E assim vai. Então, você vai ter uma progressão aritmética aí com valor, pelo valor constante da amortização. Os juros é a redução do saldo devedor. Ou seja, se você tinha lá na dívida lá era de 100 mil no primeiro mês, aí pagou 10 mil da amortização mais os juros da prestação, seu saldo devedor no mês que vem não conta o valor que você pagou da prestação, porque você vai pensar, rapaz, eu devia 100 mil, foi o que eu financiei. Minha primeira prestação foi 24 mil, aí você inocentemente pode pensar, 100 mil menos 24 mil dá 76 mil. Eita, então, meu saldo devedor mês que vem só é 76 mil. Não, não é. O saldo devedor é o que diminui só em relação ao sua amortização. Os juros não conta aí. O saldo devedor ainda é 90 mil. Só um minutinho. Como é que vai ser calculado os juros? Vamos lá. Então, para entender aquela tabela bem direitinho, e a gente passar aqui para uns exemplos, eu ainda queria mostrar um Excel, um computador ali, acho que vai dar tempo. Vai dar tempo. Vamos lá. Como é que é feito o cálculo dos juros? Primeiro, no primeiro mês, certo? Você vai fazer o seguinte, no primeiro período, você vai pegar o juros 1, você vai valer o principal e calcula vezes o I. É só isso, certo? Por exemplo, no caso lá da dívida era 100 mil, vezes, lá era trimestral, né? Semestral era 14, esqueci, tá voltando aqui. Ah, esqueci, não era. Eu calculei, foi aqui embaixo, não foi? 14,0175. 14,0175. 14,0175. Decorem aí. Por cento, né? Isso dá quanto? Multiplica aí. 100 mil vezes 14,05. Então é 100 mil vezes 0,14. Tem 5 zeros, então vamos tirar essa vírgula toda aí, né? É.
Multiplica aí, vá. Façam aí para trabalhar. Vocês estão muito parados. Cadê minha calculadora? Quanto é a conta mesmo aí? É 14,05. 100 mil vezes 0,14. É só deslocar a vírgula, não precisa fazer. Eu tô me passando aqui. É só deslocar a vírgula, né? Eu acostumado a fazer as contas sem ser por múltiplo de 10, né? De 100. Agora que eu tô percebendo, né? Nós estamos multiplicando por 100 mil. Então, não precisa a gente estar fazendo conta nenhuma em calculadora. É só olhar aqui e deslocar a vírgula. Não é não? Dá quanto? Sim. 14, dá quanto? Ó, 10, 20, 30, 40, 10, 100, 1000, né? 10 mil, 100 mil. Dá 14 mil e 17,50, não é isso? Isso, aham. Perceba que é isso mesmo, lá na tabela. Logo, então, na primeira você pagou isso de juros, ó, 14.017,50. Aí soma com a amortização, dá os 24.017,50. Os juros da segunda, como é que vai ser calculado? Os juros da próxima prestação? Você já deve imaginar, né? Os juros da segunda, tá? Rapaz, eu só fiz uma esse material tá todo cheio de erro. Vocês vão ter que Ah, não, tá certo aqui. Eu que tô enxergando coisa errada. Os juros do segundo, por que que é esse aqui, ó? Por que que é o PV menos o PV sobre N? Eu poderia escrever de outro jeito, né? Porque o PV sobre N é a amortização. Então, essa fórmula aqui é como se fosse PV menos a amortização, certo? Amortização 1. Porque se você vai colocar o principal menos o valor da primeira amortização. Você diminui porque não é assim. No segundo período você não calcula os juros, né, em cima do saldo devedor. Então, quem é o saldo devedor no período 2? É o principal menos o que você amortizou na primeira. E não é a prestação, lembrem disso. É a primeira amortização. Então, PV menos PV sobre N. Então, isso aqui dá NPV menos PV sobre N. E você pode colocar o PV em evidência, fica N menos 1 sobre N, que é essa fórmula aqui, vezes I. Então, para o 2 é isso. Então, vamos lá. O PV é o 100 mil. N menos 1, que no caso nosso aí é 10, né? Porque as prestações são 10. E aqui é 9, vezes I, certo? Então, aqui dá 9 vezes 100 mil, dá 900 mil, dividido por 10, dá 90 mil, né? Vezes a taxa. Que é de 14, tanto lá por cento, que você divide, multiplica, dá 0,14075. Quando multiplicar pelo 90 lá, você vai encontrar a segunda parcela, certo? Então, o seu saldo devedor não é justamente os 90 mil, né? Então, os juros é calculado em cima desse. Então, dá 12.615,80. E assim vai. Embora eu coloquei a fórmula, se você já sabe quem é seu último saldo devedor, basta você calcular os juros diretamente em cima dele, certo? Embora eu tenha aqui a fórmula. Então, para N parcela, para um período T qualquer, você faz isso. O JT vai ser PV sobre N vezes o N menos T mais 1 vezes I. Porque com essa fórmula você pode calcular os juros referente ao mês que você quiser. Vamos escolher um aí aleatoriamente. Vamos escolher o T igual a 7. Então, J7 no período 7 vai ser o 100 mil sobre 10 vezes 10 menos 7 mais 1 vezes 0,14075, certo? Quando você fizer isso, você vai encontrar 5.000 e
5.607. Vamos conferir lá na tabela. Esse é o 7. 5.607. Aqui, o 7. Tá aqui, ó, 5.607. Pronto. Aí você, com isso, também já sabe as prestações. Porque as prestações não é só a amortização mais os juros. Então, a prestação é só somar. Então, o importante aqui é você saber quem é o saldo devedor e quem é seus juros. Porque como a prestação é só a soma da amortização com juros, então se você somar as duas fórmulas, a da amortização, que é o PV sobre N, mais o dos juros, que é essa conta, não é essa conta aqui, é essa daqui, ó, né? Que essa fórmula está escrita assim, ó, ela é PV sobre N vezes 1, então dá ele mesmo, mais PV sobre N vezes os juros, que essa é a fórmula que a gente acabou de achar ali. N menos T mais 1 vezes I. Aí, o que ele fez foi colocar o P mais o PV sobre N em evidência. Por isso que apareceu esse 1 aqui. Né? Se você distribuir, volta para essa fórmula aqui. Certo? Exemplo. Vamos calcular aqui a prestação 5. Certo? Então, 100 mil sobre 10 vezes 1 mais 10 menos 5 mais 1. Então, aqui dá 10 mil vezes 1 mais 10 menos 5, 5 mais 1, 6 vezes 0,1400175. Então, dá 10 mil vezes 1,184105. Então, a prestação 5, ela é 18.410,50. Ou seja, 18 mil. Tá aqui a 5. 18.410,40, não? Ou é 50? É 50. Eu que escrevi errado. Aqui, 50 centavos. É 50 aqui, não é 40 não. Mas eu tô erro. Fazer isso rápido, digitar isso rápido, acaba gerando esse monte de erro. Maria, tem isso aqui tudo ainda. Vamos só passar por cima, então qualquer coisa eu concluo na próxima aula. Aqui é mais para ilustrar as tabelas. Eu queria mostrar uma página do banco só para vocês verem um exemplo, né, na prática, quando vocês forem financiar uma casa. Só um minuto, viu? Beleza. Bem, precisei aqui dar um recado aqui. Saque com carência. Vou só mencionar por cima, não vou bem fazer muito essa conta, tanto é que eu peguei a tabela já pronta do livro, para a gente ganhar tempo. O saque com carência, como a gente já falou na aula passada, carência é um período que você estende, né, para a pessoa começar a pagar. Obviamente, isso daí a gente viu na aula passada que vai acabar incidindo em mais juros. A gente viu um exemplo passado na aula, que quando a gente põe um período de carência, consequentemente, no final, quando você for olhar, você vai pagar um pouco a mais. Certo? Então, nesse exemplo que a gente acabou de ver, a gente não colocou carência. A gente colocou no período 0 os 100 mil, certo? E no período 1 a gente já colocou a começar a pagar. Então, nós não colocamos carência. Mas existe muito esse tipo de coisa. No instituições financeiras dá um período de carência quando a pessoa não quer começar a pagar logo assim, imediatamente. Principalmente quando o financiamento é mensal.
Quando é mensal, muitas vezes se escolhe essa alternativa de colocar o período a ser pago um pouco mais estendido. Então, os juros são pagos durante a carência, ou seja, durante a carência, você. Só que aqui funciona assim. É o que vai acontecer para esses dois casos, para esses casos, né? Suponha nesse exemplo aqui que nós botamos uma carência de 2 anos, então não vamos pagar logo no primeiro semestre, contada a partir do final do primeiro semestre. Por exemplo, 3 situações podem ocorrer. Os juros vão ser pagos durante a carência, os juros são capitalizados e pagos totalmente quando do financiamento da primeira amortização, vai ser incluído ali na primeira amortização, ou então os juros são capitalizados e acrescidos ao saldo devedor, gerando um fluxo de amortizações de maior valor, que essa aqui normalmente é o que acontece mais. Ou seja, o fluxo da amortização vai acabar aumentando, porque ele colocou carência, então a amortização não vai ser mais vai ser constante, igual, mas só que vai ser embutido nele o valor dos juros. Vamos ver aqui o exemplo. Esse quadro aqui que eu coloquei é baseado nesse mesmo exemplo que a gente fez, dos 100 mil aí. É o mesmo financiamento. Só que aqui nós vamos colocar a carência. Só que deixa eu explicar o que nós vamos fazer antes, né? Esse quadro ele vai mostrar a situação em que os juros são pagos durante a carência, ou seja, você vai ter que pagar primeiro os juros. Então, você vai começar pagando os juros e não vai diminuir no seu saldo devedor do valor lá, total. Então, no final dos 4 primeiros semestres, a prestação constituída unicamente dos encargos financeiros. Então, quer dizer que nos 4 primeiros semestres você vai pagar só os juros. Então, ela atinge 14.017,50, ou seja, 14,0175% dos 100, que era o juros semestral da dívida, né? Então, você calculou isso, então em cada período você vai pagar só os juros. O período de carência são 2 anos, que equivale a 4 semestres. Então, tá vendo aqui na tabela? Até o mês 4, ele não cobrou a amortização, mas cobrou o mesmo juros, então a prestação ficou só os juros. Certo? Aí, a partir do mês 5, quando terminou a carência, começou a colocar o valor da amortização e a prestação e os juros. Vai dar uma prestação maior. Quem escolheu isso, obviamente, ele sabia que a ideia de colocar a carência aqui era ele começar pagando um pouco menos, para não pesar tanto, mas quando acabasse a carência, o valor ia aumentar. Então, é uma alternativa. Normalmente as pessoas não escolhem essa, elas escolhem aquela onde ele já dilui esses juros nas parcelas. E aí ele começa a pagar no mês depois da carência, mas pagando uma amortização um pouco maior, né? Ou menor, no sentido de que quando ele somar esses dois aqui, acaba aumentando um pouco na prestação. Certo? Vamos mostrar aqui outras duas situações, certo? Ainda que tem a ver com carência, certo? Poxa, a aula vai... Talvez ainda tenha que entrar para outra aula ainda. Você tem que falar sobre a amortização, o sistema de prestação constante, certo? Eu não queria fazer isso não, porque eu não queria entrar em outra aula. Certo? Mas eu posso gravar um vídeo desse exemplo aqui também. Vai ser termina aqui. Então, nesse outro quadro que eu vou colocar aqui, vou botar dois quadros. Dois quadros. Quais são as diferenças entre esses quadros? No primeiro, eu vou colocar uma carência de 2 anos e a capitalização dos juros, certo? No segundo, nós vamos colocar a carência também de 2 anos, com juros e acrescidos ao saldo devedor. Então, no caso aqui, não é a mesma coisa, certo? Porque em todos os dois casos, a amortização vai permanecer constante. Ó. Perceba que aqui é sempre igual a amortização, ó, nesse quadro e nesse. O que vai mudar é a inclusão dos juros, certo? É no aumento dos juros ou então no aumento do saldo devedor. Vai ser incluído no saldo devedor, certo? Então vamos só observar o seguinte. Nesse primeiro quadro de baixo, só para ilustrar o que eu fiz, é a amortização da dívida na hipótese de que os juros não serem pagos durante a carência.
Então, durante a carência, que são 2 anos, ou seja, nos 4 semestres, você não vai pagar juros. Mas os encargos, eles são capitalizados segundo o critério de juros compostos e devolvidos integralmente quando o vencimento da primeira parcela da amortização. Então, vamos olhar lá na tabela. Ó, perceba que ele colocou os 100 mil, teve a carência dos 4 meses, aí devido a essa carência, ele colocou os encargos e juros de tal forma que fossem todos eles cobrados logo na primeira. Então, veja que o juros da primeira é muito maior do que as outras. É tão maior que só na primeira prestação ó, ele já paga basicamente mais do que o valor que ele já negociou. Aí nas próximas cai bem muito, ó, 22 mil, 21 e assim vai. Perceba que no final, esse financiamento sempre você vai pagar muito mais do que você pegou. Ó, aqui nesse sistema você pegou 100 mil e pagou 255 mil. E é assim quando você compra uma casa financia por muito tempo. A outra alternativa, qual é? O segundo quadro, por outro lado, ele prevê uma situação em que os juros não são pagos, não pagos, na verdade, durante a carência, eles são capitalizados e distribuídos uniformemente no fluxo de amortização do financiamento a partir do quinto semestre, ou seja, os 4 meses, os 4 semestres iniciais ele não paga, a partir do quinto ele vai pagar, mas vai pagar mais porque ele colocou os juros embutidos do quinto em diante, né? De maneira contrária ao descrito na carência de capitalização dos juros, esses encargos totais, eles não são pagos quando o vencimento da primeira parcela, ele não vai ser pago no primeiro. Eles são capitalizados e acrescidos ao principal, produzindo então novas parcelas semestrais de amortização. Vamos ver, ó. Então, ó, pegou os 100 mil, ao período de carência aqui, que foi os 4 meses, e ele não pagou nada. Então, ele teve naquela primeira opção lá, que foi pagar nas 4 primeiras só os juros, certo? Nessa opção aqui, ele não pagou nada nas 4 primeiras, mas também na primeira pagou logo bem muito. Por isso que eu falei, essa terceira é a que normalmente é mais escolhida. A pessoa pede o período de carência e acaba pagando esses juros embutidos no saldo devedor. E, consequentemente, nas parcelas. Então, ele vai pagar aqui, na primeira, ele faz o cálculo aqui da amortização, que veja que a amortização, que era para ser 10 mil, né? Por que não é 10 mil? Porque a amortização a gente viu que era o principal dividido pelo 10, que eram as prestações. Era para ser 10 mil. Só que como ele colocou a carência e incidiu os juros, então esses juros foram incorporados aqui na amortização. Ó. Tá vendo? Um juros de 6.500. Então somou a todas as amortizações 6.900. 6.900. Com isso, fez com que, quando soma com a parcela, ocasionasse parcelas mais altas, ó, tá vendo? Certo? No final, quando você terminar de pagar, veja que você pagou mais do que o outro, ó. 299 mil, certo? Esse daqui, com a carência e pagando no primeiro, você pagou 255 mil. E lembram quanto é que deu lá no 100, sem carência? Acho que não, né? Aliás, não, aqui é com carência ainda. Ah, é com carência. Aqui é com carência. Onde você escolhe pagar logo os juros no começo. Tá vendo que essa aqui é que você pagou menos nessas 3 condições. Mas o melhor de tudo é sem a carência. Ó, sem a carência, sem carência nenhuma. Foi essa tabela que eu fiz, né? Que é que tá mesmo tá no livro. Percebe a diferença? Ó? Sem carência nenhuma, você pagou 177 mil e 96,50. Bem melhor. Então, assim, quando alguém for lhe oferecer uma carência num empréstimo, alguma coisa, abra o olho e faça as contas. Porque essas carências, às vezes, vai fazer com que você, no final, vá pagar um valor bem maior. Eu já passei por uma situação dessa, de precisar pegar um dinheiro assim no banco e tal, e o banco me ofereceu uma carência.
Nunca caia nessa. O banco nunca lhe oferece nada por bondade, certo? Nós estamos um pouco avançados, eu não sei se eu vou concluir. Porque eu ia falar agora do sistema onde a prestação é constante, que é o sistema chamado de sistema francês. Basicamente tem um sistema francês, que a gente usa muito aqui, certo? Existe uma forma de chamar ele, se eu não me engano, é o sistema Price, não sei se acho que é o Price. É o Price, é famoso, é chamado por esse nome, se eu não me engano também. Sistema de prestação constante, ou sistema de amortização francês. Ele é muito usado também. Se você for financiar uma casa aqui, for procurar um banco, muitas das vezes ele vai ofertar uma dessas duas, ou o saque, que é o mais comum, ou o sistema Price, de amortização em prestação constante. Nesse sistema aqui, a gente vai ver o mesmo exemplo, dos 100 mil, não tem carência, porque também ele pode ser visto também com carência. Aí você vai começar a pagar as prestações aqui, perceba que não são iguais à outra lá, né? A amortização não é constante, tá vendo? Todo mês aqui tem uma diferençazinha, ó. Aqui é um, aqui é outro, ali é outro. Tá vendo que a amortização aqui foi crescer, tá vendo? A amortização não é constante. Ela começou menor e foi aumentando. O juros sempre vai diminuindo também, né? O juros vai diminuindo aqui, né? E a prestação não. A prestação se mantém a mesma, tá vendo? Todas as prestações são iguais. Então, é uma forma de você fazer também financiamento. E se você prefere pagar sempre igual, você vai pagar sempre sem nenhuma modificação, certo? Isso daí acontece muito no financiamento para carro imobiliário, né? Que você quer fazer financiamento de carro e pagar parcelas iguais, né? Então, acontece isso. Aí, no final das contas, se você fizer a conta desse exemplo aqui, deu 191 mil. Deu mais do que o outro sistema. Então, vale a pena também, na hora de você analisar o sistema que você vai escolher, você saber diferenciar se você vai escolher um banco que faz pelo sistema saque ou pelo sistema francês, o Price. Porque aí você vai optar pela forma que você quer. Eu quero que as prestações diminuam. Não, eu quero pagar as prestações iguais. Mas no final das contas, será que essa sua escolha vai fazer com que no final você está pagando mais pelo um ou mais pelo outro? A minha sugestão, né, meu conselho, é que você faça as contas e veja quanto é que você vai pagar no total. E no final, você vai saber tomar a sua melhor decisão, certo? Então, no final, você vai saber o que é melhor para você. Porque se você pretende fazer a amortização da dívida, qualquer um dos dois dá para fazer, certo? Eu vou fazer o seguinte. Basicamente, na próxima aula, eu vou comentar um pouco sobre isso, porque o tempo está avançando e não vai dar tempo de eu fazer o que eu gostaria, mas na próxima aula eu não vou gastar nem 10 minutos para explicar as fórmulas desse, tá bom? Aí, para adiantar, eu vou mandar esse material para vocês, certo? Vocês já podem dar uma olhadinha, certo? Eu vou mandar esse material digitado, eu vou mandar dos capítulos todos, dos 6 para cá. Junto com isso, eu vou mandar também alguns exercícios para vocês praticarem. Beleza. Resolvidos e para resolver. Aí, eu ia fazer aqui, só para terminar rapidinho, só mais um minutinho, 3 minutinhos ainda tenho. Ó, vamos simular aqui no site da Caixa, simulador habitacional da Caixa. Vocês estão vendo? Sim. Sim, sim. Rapidinho, só rapidinho. Vamos só tentar aqui rapidinho. Aquisição de um imóvel novo. Vamos fazer uma simulação. Um imóvel de. Vamos 100 mil. colocar. 100 mil. 100 mil reais. Para ficar parecido com esse exemplo aí, né? Só que ele está pedindo umas informações. Ele vai pedir dados, opções. Eu acho que talvez vai demorar. Será que não caiu o aba logo? Começa com A. Aí, Não, tá bom. eu ia colocar aqui Juazeiro, só para ser mais verídico. Beleza. Juazeiro. Próxima etapa. Ele vai pedir dados, aí isso é chato. Aí eu vou ter que colocar CPF, não sei o Ixi, até quê. CPF. Eles hackeiam até Então. arrumam lá. Não, Ainda não, não. perde a Então conta. não vou fazer, eu não faço essa simulação aqui, não. Vou procurar outro banco que faça isso.
Ou José, então, será se isso aí já é pra pegar logo o carro, o negócio de simulador, hein? é só porque ele já faz uma tabela que você pode imprimir, isso é até bom. Você pode fazer Ah, isso, imprimir, aí você vai no banco concorrente e diz, olha, a Caixa faz por isso aqui. Você entendi. quer Quer dizer, fazer ó, bem? você não vai me enrolar não, que esse É, concorrente aqui tá... é porque o banco às vezes oferta isso, né? Por exemplo, às vezes você está com financiamento por um banco que está ofertando uma coisa, você pega a proposta deles, a simulação que você faz com eles, leva para outro banco e outro banco quer. Porque no final das contas ele está lucrando, né? Os juros. Então, assim, fica como exercício, tá bom? Então, fica como exercício vocês entrarem nessa página, simulem então o financiamento aí de um imóvel, Tá bom. vocês. José, manda o link, aí a gente... Tá bom, eu vou mandar agora, deixa eu fazer logo antes que eu esqueça. Deixa eu copiar. Só para dar um recado em relação a quem não entrou no início, eu coloquei lá na eu coloquei lá na- no sistema as notas da primeira prova, viu? Beleza. Vocês também podem fazer essa simulação por outro banco também. Eu coloquei Caixa aqui, mas você pode ir lá na página do Banco do Brasil, você pode ir lá no Bradesco, você pode simular em outras páginas também, se você quiser. É como um exercício. Aí a gente discute isso então na aula de segunda, que vai ser só exercício. Eu só vou terminar um pouco essas explicações do sistema de prestação constante, tá bom? É rápido, em 10 minutos eu termino isso. E vocês já fazem isso com o material em mãos, é até melhor. Beleza. Pois é Beleza. isso. Então, a gente se encontra na segunda. Amanhã eu posto essa aula e posto o material digitado também. Tá certo. Valeu, José. Valeu. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.